Fala galera, professor Otávio está aqui com vocês juntamente com o nosso professor Sâmio. Dá um alô, Sâmio, pra galera. Olha, nós estamos aqui para começar, né? Vamos lá? Então, vamos dar uma olhada no nosso material da aula de hoje, que é a aula 7.1. Muito bem, nós estamos caminhando aí para... dentro dessa unidade 1 que nós estamos construindo juntinhos. Então, olha só, gente, nessa aula 7.1, nós vamos falar o tema das origens até o dia de hoje. Então, nós vamos ver alguns organismos, primitivos ou os mais simples, como a gente viu das teorias da aula anterior. Então, vamos falar sobre os primeiros seres vivos, que são as bactérias, que compõem aí o reino Monera. Vamos falar da teoria da simbiose e você vai sair dessa aula com essa compreensão do que é essa teoria e qual a importância dela para a biologia. E nós vamos falar também sobre a origem dos vírus, tudo bem? Então, anotados nossos pontos principais, vamos para cima. A habilidade da nossa aula de hoje é reconhecer a célula como unidade morfológica do ser vivo, entendendo sobre sua estrutura, seu funcionamento e papel biológico. Vamos lá. Os primeiros seres vivos, que são as bactérias, que compõem que reino, prof? O reino Monera. Vocês lembram desse reino, não é? Nós lá no ensino fundamental, nós sabemos dentro do conteúdo de ciências, que existem 5 reinos: reino Monera, reino protista, reino fungi, reino plantae, a animalia e o vegetal. E aí as bactérias estão nesse primeiro grupo, tá? Que é o grupo dos organismos unicelulares. A gente vai falar um pouquinho disso dentro dessa aula. Vamos lá então. Mas antes, nada mais, nada menos que a gente precisa lembrar de um ponto que nós tratamos na aula anterior. Vocês lembram que nós falamos sobre os probiontes? Lembram disso? Pois é, esses probiontes ou as micelas, a gente deu vários nomes lá e aí chegamos aos coacervados, vocês lembram? Pois sim. Então, dentro dessa teoria dos coacervados, que foi lá aquela discussão toda da Terra primitiva, trazido nessa compreensão por Oparin Haldane, e aí teve o experimento de Miller, que comprovou como era essa atmosfera e como que essa vida começou a se originar no ambiente aquático, ali nos corpos hídricos. Ok. Então, o que seriam esses coacervados, Olha lá. É um aglomerado de moléculas proteicas. Lembram que, quando a gente estava falando, conversando sobre isso, nós falamos que essas... Olha aqui para mim, vamos lá. Nós falamos que, segundo a teoria de Oparin Haldane, as substâncias liberadas pelos vulcões, não foi isso? Amônia, que depois o Stanley Miller constatou, tinha amônia, tinha hidrogênio, tinha vapor d'água, tinha nitrato, Então todas essas essas substâncias estavam ali dispersas na atmosfera e aí elas deram início às descargas elétricas e tudo mais, deram início então à ativação desse processo de reações químicas que começou na atmosfera e aí foi sendo finalizado ali, estruturado no ambiente de corpos hídricos, da água, que aí eles chamaram de sopa probiótica, tá bom? E aí foram começando a se unir essas moléculas, formando as substâncias orgânicas. Lembram? Aí a gente teve os aminoácidos, não é? As bases nitrogenadas, que vão dar possibilidade de formação das nossas moléculas, que são as proteínas e os nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Tudo bem. Então, quando a gente falou aqui dos coacervados ou os probiontes, tá bom? Tá tudo no mesmo parâmetro. Aí eles falam que essa aglomeração, de substâncias proteicas, tudo bem? E aqui nessa imagem, ó,
você consegue observar, ele é envolto por moléculas de água. Essas substâncias orgânicas começaram a se formar, isso que são chamados de coacervados, então, começaram a ser envoltas envoltas por moléculas de água, e aí dentro dela você tem as substâncias que vão formar as proteínas, mas ainda são substâncias orgânicas, ou seja, os aminoácidos e as bases nitrogenadas. Tudo bem que aí vai sofrendo reações químicas ao longo do tempo, e aí você vai tendo um processo de evolução de todo esse processo. Tudo bem? Agora pode me tirar? Como piscador, assim, a gente faz tchum, aie, quase parecia... Eu esqueci o nome daquela personagem, que ela piscava o olhinho e tchum. Vocês lembram? Não, vocês não lembram não, porque não é da época de vocês. Fica quieto aí. Vamos lá. Então, acredita-se que essas tenham sido as primeiras formas de vida a surgir na Terra. Há quem questione essa situação, tá, gente? Alguns concordam que os coacervados não são, né, estruturas nem para se comparar com unidades celulares. Mas lembra que a gente falou na aula que devido a essa formação dessas camadas lipídicas envoltas aí, né, cobertas ou protegidas por essas moléculas de água, então elas dão um sinal, né, porque as nossas células, elas têm uma bicamada lipídica. A gente vai também ao longo dessa unidade das demais construir todo esse entendimento, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos falar então em bactérias, não é? Que são os organismos mais simples. Mas não é porque eles são simples que eles não podem ser letais. Pelo contrário, são. Muitas delas são letais. Outras bactérias vivem em lugares até que nos favorece. Por exemplo, a gente tem lá no nosso intestino, né? Nós temos a flora intestinal, bactérias que participam de mecanismos até de formação aí de vitaminas, enfim, tá? Nos auxiliam sim. Mas existem as que são consideradas patogênicas, essas podem ser letais, assim como os nossos vírus, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho dessas bactérias. Aqui nessa imagem você tá vendo, tá? Uma bactéria. Oi. Canetinha. Então essa aqui é uma bactéria, ela tá cheia de pilinzinho, né? Ele tem esse formato, é muito comum quando a gente vai visualizar, mas as bactérias elas podem ter vários formatos, que vocês vão estudar ainda isso aí pra frente. Os estafilococos, os streptococos, os bacilos, os vibriões, são os vários formatos que elas têm. Aqui é só um formato, tá bom? Algumas têm esses peelings, outros não têm. Alguns vão ter essa estrutura, que eu lembro o flagelo, né? Para ajudar na locomoção, tá certo? E esse objeto aqui a gente chama de placa Petri, onde a gente faz a cultura das bactérias. O que é isso, professora? É onde a gente, vamos dizer assim, que a gente cria as bactérias em laboratório, entendeu? Então a gente vai, coloca uma colônia, elas vão se reproduzindo, você vai nutrindo elas, dando alimento, para que elas consigam se reproduzir. E aí a gente faz aqueles testes, né? Adiciona alguns medicamentos e vê a qual deles elas reagem, como que há a reação dessa medicação. Então é nessas plaquinhas de Petri, dentro das culturas que nós trabalhamos com elas, tá bom? Vamos seguindo. Esse controle tá me criticando hoje. Vamos lá. Então aqui a gente tem a estrutura, certo? A visualização na parte interna da bactéria, tá? Agora o que a gente precisa frisar? As bactérias que correspondem ao reino Monera, presta atenção. Dentro do reino Monera nós vamos ter as bactérias que são organismos unicelulares. O que significa isso? Professora, eu já sei. Ótimo. Exatamente o que você tem aí na sua mente. São organismos que vão ser dotados por uma única célula. Isso quer dizer, meu amor, que quando você é infectado por uma bactéria, professora, só essa bactéria vai causar doença? Não, quando ela entra no seu organismo, seja por uma via oral, né, seja por uma fissura na sua pele, um arranhão, entrou ali no sangue, caiu na corrente sanguínea, enfim. A contaminação pode vir de várias situações.
mas no momento que ela entra, ela começa a se proliferar, começa a se reproduzir. E aí existem estudos que mostram que elas, em 30 minutos, elas conseguem se multiplicar assustadoramente, tá? E aí a gente sabe que elas têm um tipo de reprodução chamada de cisparidade. Cisparidade ou bipartição, tá? Vocês vão achar das duas formas. Então, dessa é a forma simples de processo reprodutivo assexuado, tá? Ou seja, que não tem formação de gametas nenhum. Um indivíduo, né, duplica o material genético e aí vai sofrendo a multiplicação do seu citoplasma e depois a estrutura da célula se divide em duas. Onde era uma bactéria, agora vai ter duas. Daqui a pouco mais duas e aí se proliferou. Ok? Então, essas bactérias são organismos que são dotados de uma única célula, porém se multiplicam muito rapidamente, e são chamadas de procariontes. Por que as moneras ou as bactérias são chamadas de organismos procariontes? Porque ela tem uma célula procariota. O que é isso, professora? Eu lembro desse conceito do fundamental, mas eu acho que eu preciso que a Sara me lembre, então estamos aqui para isso. Então, olha só, quando a gente visualiza esse desenho, esse esqueminha, a gente consegue ver as estruturas básicas, presta atenção, básicas de quê? De uma célula. Tudo bem? Parece esses cordões, né? Um cordãozinho aqui solto, tá? Esse cordãozinho é o material genético, o DNA. Então, as bactérias, elas têm o ácido desoxirribonucleico, material genético, que contém as informações para que as novas bactérias que surjam a partir da cisparidade, tá aqui, do processo reprodutivo assexuado, é isso mesmo, elas consigam, então, trocar essas informações, receber essas informações, porque quando a gente fala de processo assexuado, a bactéria, vamos colocar aqui só para você entender, ela está sofrendo reprodução, multiplicou o material genético, vai formar outra bactéria aqui, ó, e a outra bactéria aqui, tá? Duas novas. O material genético que essa aqui tem é o mesmo dessa daqui, é como se fossem cópias, clones, tá? Então, na reprodução assexuada, não existe aquela variedade, com algumas situações que a gente vai ver também ao longo da construção desse conteúdo do primeiro ano, tá bom? Calma o coração de vocês, que vão ter situações onde você vai ter recombinações, que isso pode acontecer, porque a gente sabe que existem mutações, enfim, tá? Ok. Aí, o que você tem mais? A membrana. Né? O que vai envolver, que vai proteger, como se fosse um murozinho, tá? Protegendo essa estrutura interna. Internamente, professor, o que nós vamos ter? Toda essa parte amarelinha, ela é o citoplasma celular, ou também chamado de citosol, tá? Tanto faz, é um ou outro, tá tudo certo. Então, nesse citoplasma, você vai encontrar como se fosse uma sopa, né? Vários pontinhos escuros. Esses pontinhos escuros são quem? Os nossos ribossomos. Os ribossomos são muito importantes para a questão de produção de proteínas. Elas estão ajudando aí, auxiliando essas estruturas, tá? E aí a gente também vai ter, que não vai estar presente em todos os grupos de seres vivos, mas aqui nas bactérias nós vamos ter essa estrutura mais larga aqui, ó, tá? Externa membrana plasmática, que é a parede celular, tá bom? Essa parede celular, ela permite que esse organismo se torne mais resistente ao meio onde essa bactéria vai se encontrar. Tá? Lembra, olha aqui pra mim. Lembra quando nós falamos lá, mostrando pra vocês a plaquinha de Petri, né? Eu vou ficar aqui pra ficar isso. Aqui, a bactéria aqui. Quando nós mostramos a plaquinha de Petri, você faz a cultura, então você vai adicionando alguns medicamentos, vai fazendo essa bactéria, essa colônia de bactérias entrar em contato com algumas substâncias químicas.
Algumas substâncias químicas vão agir aqui, ó, na parede celular. Outras vão agir aqui, ó, na estrutura do material genético, impedindo que essa célula bacteriana se reproduza. Sofra aqui a situação da cisparidade. A professora fazendo um alongamento aqui, tá bom? Tá entendendo? Então, vai ter várias ações. Então, eles vão vendo como que essa substância química vai reagir e como que ela vai funcionar para poder estarem fabricando e manipulando essas medicações, tá? Depende da ação também dessa bactéria no organismo e qual organismo ela está sendo infectando. Tudo bem? Vamos lá de novo? Ok. Vamos seguindo. Aqui nós temos um achado, né, de 2015, né? Olha só que interessante. É o achado muito legal de uma bactéria que nada menos, nada mais mede 0,009 microns cúbicos. Isso é muito pequeno. Tão pequeno que, olha só, o microscópio eletrônico, ele é um dos mais tops que tem. São aparelhos gigantes que aumentam inúmeras vezes o material que está sendo observado, tá? Então, foi descoberto por pesquisadores lá na Califórnia, tá? Quando congelados a uma temperatura de menos 272 graus Celsius. Pensa se está frio? Insuportável, né, para alguns outros seres vivos, mas essa bactéria foi encontrada e foi fotografada por esse microscópio eletrônico de varredura do tipo criogênico, tá? Que trabalha então com essas estruturas com essa temperatura baixíssima. Então isso foi muito importante porque mostrou para a gente que muita coisa ainda precisa ser descoberta. E aí muitas vezes a gente falta uma tecnologia de ponta, que no caso aqui, eles utilizaram essa tecnologia de ponta, essa microscópio eletrônica de varredura, né? Mas às vezes falta a gente chegar até onde esses organismos estão presentes, o acesso a esses ambientes tão difíceis, né? Porque existem as bactérias, no reino monero nós vamos encontrar esses organismos que vivem em lugares que a maioria dos outros seres vivos não conseguiriam sobreviver. E lá estão elas, nas bocas das crateras dos vulcões, tá? Lá nas fendas, né, oceânicas, tá? Então elas estão aí nesses ambientes. E também na sua mesa aí, meu amor. Lá, se você passar o dedinho aí, tem bactéria, tem esporo, tem esses micro-organismos no ambiente, tá? Por isso que a gente precisa tanto ter essa higienização das mãos e tudo mais. Vamos continuar? Olha lá. Deixa eu ver se eu não passei aqui, que esse mouse tá aí. Então, aqui a gente tem as células procariontes. Então, você já entendeu o quê? Que essas células procariontes, elas estão presentes nos organismos procariotas, cujas bactérias estão aí, né, sendo o bambambam dessas células, tá bom? E aí, essas células são células simples. Como assim, professora? Nelas nós não vamos encontrar um núcleo, tá? O material genético, lembra lá do desenho da bactéria, né? Aí o material genético estava lá disperso. Ela não tem nenhuma estrutura protegendo o aqui, ó, o citoplasma, tá? O citoplasma da célula tem simplesmente o material genético, que é o DNA, e os ribossomos. É só o que vai ter aqui. Então, não tem nada protegendo o material genético das bactérias. Elas são desprovidas de núcleo, sem núcleo. Tá? Por isso, elas são chamadas de células procariontes. Tudo bem? Esse é um conceito que a gente vem construindo já lá desde ciências, né, no ensino fundamental. Vamos seguindo. As células procarióticas apresentam uma estrutura bem simples, tendo poucos orgânulos e caracterizando-se pela ausência do núcleo organizado. Então tá, esse pontinho vermelho aí, parece um novelo de lã, é o material genético que é o DNA. Esses pontinhos azuis são
os nossos ribossomos, tá bom? A parte vermelha é a parede celular, né? Formada de peptídeo glicano, que é uma substância diferente, porque a gente vai falar de parede celular também mais pra frente, só que ela está presente no grupo dos vegetais. Então, parede celular vai aparecer tanto nas bactérias quanto nos vegetais e também em alguns tipos de fungos, tá bom? Vamos seguindo. Eita, menina, que esse negócio tá querendo... Vamos pra cá. Então, agora a gente vai falar sobre a teoria da simbiose. Eu quero que você preste bastante atenção, meus amores, tá? Na aula anterior, nós falamos... Olha aqui pra mim. Rapidinho. Na aula anterior, nós falamos sobre sobre as vias metabólicas. Você ainda se lembra? Deixa eu ver mesmo se você se lembra. Não, pode olhar no teu material, não tem problema nenhum não, tá? É para isso que nós estamos aqui, não é avaliação ainda, tá de boa, tá tranquilo. Então dá uma olhada no teu material que ele tá aí para te apoiar, certo? Então nós temos 4 vias metabólicas. E aí a gente falou na aula, né, passada sobre a quimiossíntese, falamos sobre a fotossíntese, lembra? Professora, lembro. Essas duas, elas estão dentro dos processos de organismos autotróficos. Como assim? Aqueles que vão utilizar substâncias orgânicas, transformando-as em substâncias orgânicas para o seu consumo. Então, as algas, os vegetais como um todo vão estar realizando isso, tá? E as cianobactérias também. Ok. Aí nós temos 2 outros, a fermentação e a respiração celular. Então são 4, 2 para o processo autotrófico e 2 para o processo heterotrófico, que é a fermentação e a respiração, onde você vai ter a substância orgânica sendo transformada por organismos em substâncias inorgânicas novamente. Lembram? A gente vai estudar isso aí, né, dentro da biologia, tá? O ciclo da matéria, precisa existir essa ciclicidade de matéria. E todas essas reações, essas vias metabólicas e os processos de decomposição vão participar disso tudo, para a devolução dessas substâncias que foram transformadas em orgânicas, novamente em inorgânicas e reiniciando o ciclo. Tudo bem? Vamos então para a teoria da simbiose? Por que a gente está falando sobre isso, dessas vias metabólicas? Porque agora a gente vai falar sobre a formação, a origem de 2 estruturas que vão ser a chave para esses 2 processos, que é a fotossíntese e a respiração. Olha lá. Então aqui você tem o seguinte, presta bem atenção, agora não é hora de ficar conversando nem se olhando no espelho, vamos lá. Então aqui você tem um organismo... O que ele é? Procarionte. Por que eu sei que ele é procarionte, professora? Porque o material genético dele não tem nada aqui, ó. Deixa eu botar de vermelhinho. O material dele genético aqui, tá aqui, enroladinho, beleza. Não tem nada protegendo. Ele tá ali disperso no citoplasma, que é essa parte roxinha. Ok. É um organismo procarionte, uma bactéria. Tudo bem? Essa bactéria... Em um determinado momento da sua vida, ela obteve a incorporação de uma outra bactéria. Só que essa bactéria que foi incorporada, ela era aeróbia. O que é isso, professora? É um ser vivo que vive em presença de oxigênio, tá bom? Professora, então essa primeira aqui, ela era o quê? Muito bem, anaeróbia. Tá? Sem o O2, sem o oxigênio. Então, em um determinado momento, houve essa incorporação desse procarionte aeróbio e aí ela ficou aqui, ó, dentro. E o que vai acontecer? Houve uma incorporação também de uma outra bactéria, só que essa era fotossintetizante. O que caracteriza um organismo fotossintetizante? Presta atenção. A presença de um pigmento, que é a clorofila. Tá bom?
Então, você tem três organismos. Um procarionte anaeróbio, um procarionte aeróbio e um procarionte fotossintetizante. E aí, aconteceu o tão chamado processo simbiótico. Ou seja, esses organismos se tornaram compactuaram, né, as suas atividades, uniram as suas atividades, que eles já estavam dependentes uns dos outros, tá? E aí, o que esse procarionte fotossintetizante e o procarionte aeróbio conseguiram usufruir aí? Abrigo. Eles ficaram quietinhos dentro dessa célula, tá? Dessa bactéria mãe aqui. Ficaram lá quietinhos e quando elas começavam a realizar os seus processos metabólicos, elas forneciam energia. E essa energia era utilizada tanto por eles, aeróbios, quanto pelos fotossintetizadores. E aí, acredita-se, tá? Isso está bem fundamentado para a biologia, que a partir desse momento, esses procariontes aeróbios e fotossintetizantes se transformaram em uma organela. E essa organela passou a se chamar mitocôndria, que é justamente a bactéria aeróbia, e o cloroplasto, tá aqui, ó, que é originado aqui desse organismo fotossintetizante. E olha que legal, desse ser procarionte, depois de todo esse processo, pessoal, quanto tempo demorou isso? Gente, ninguém tem como saber quanto tempo isso aconteceu, mas é um processo evolutivo, né? Tá? E aí, essa bactéria aqui originou agora uma nova unidade celular, uma nova estrutura celular, que não é mais chamada, não pode mais ser chamada de procariota, e sim eucariota. Por quê, professora? Porque aqui, ó, você tem o núcleo, tá? E o material genético está aqui dentro. Aqui você não tem núcleo, você tem material genético, tá? Então você tem o surgimento da célula eucariota e olha que barato. A presença dessa mitocôndria e a presença do cloroplasto faz com que surja a célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. Ah, professora, que legal. Pois é. Olha aqui as mitocôndrias, que eram a procariota eucarionte, e olha aqui os cloroplastos, que eram, então, os procariontes fotossintetizadores. Tudo bem? Você consegue perceber uma coisa, que os cloroplastos estão presentes na célula vegetal, assim como as mitocôndrias. Então, a respiração e a fotossíntese vai estar sendo realizada pela célula vegetal, tá? A célula animal, por ter as mitocôndrias, vai realizar a respiração celular. Porém, não tem a incorporação do pigmento, não tem cloroplasto, que é onde fica esse pigmento, então não tem como um animal realizar fotossíntese. Então não pode ser chamado de fotossintetizador. Tudo bem? Então aqui você vai ter organismos heterotróficos e aqui você vai ter organismos autotróficos, tá? Que vão realizar a fotossíntese e aqui que vão realizar a respiração celular. Muito bem, vamos caminhando. Vamos ficar ligadinho agora nos conceitos que são importantes. Aí você vai anotar, tá bom? Que a gente falou, mas você vai anotar aí no seu caderninho. Então, organismos anaeróbios são aqueles que vivem na ausência do oxigênio. É aquele que deu origem a todo o processo simbiótico, tá? E aí você tem o aeróbio, que é um organismo que vai viver em presença de oxigênio. Procarionte não possui núcleo, ou seja, o material genético, DNA ou RNA, está ali disperso no citoplasma, que é o caso das bactérias. E nos eucariontes, agora você vai ter uma proteção desse material genético
dentro do núcleo, tá? Da membrana nuclear ou carioteca, que vai formar essa divisão do citoplasma para o material genético, que é o núcleo. Tudo bem? Então vamos lá um pouquinho mais sobre essa questão da teoria da simbiose. Ela foi proposta por Lynn Margulis em 1881, que propõe o seguinte: cloroplastos e mitocôndrias das células eucariontes teriam surgido da simbiose de um procarionte que passou a coexistir no interior de outro procarionte, obtendo assim proteção, deixa eu colocar de azulzinho, proteção e também fornecendo energia. Então, os que foram incorporados receberam abrigo e proteção, porque agora eles não iam ser mais predados por nenhum outro ser vivo, tá? Ok. Mas, em contrapartida, eles forneciam energia toda vez que eles realizavam a sua via metabólica. Todo organismo vivo, meu amor, precisa realizar ou produzir energia. Se ele for autotrófico, ele vai ter duas vias, ou a quimiossíntese ou a fotossíntese. Se ele for heterótrofo, como eu e você, ou ele vai realizar respiração celular para obter energia, ou a fermentação. Tudo bem? Então vamos lá. Essa relação simbiótica com benefício para ambos os indivíduos, a gente chama de mutualismo. Simbiose e mutualismo está tudo ligado. Teria se perpetuado e essas bactérias teriam dado origem às atuais organelas que nós chamamos de mitocôndrias e cloroplastos. Então, como que foi que eles descobriram que essas organelas presentes nessas células eucariotas eram outrora um organismo procarionte? Aí tem algumas situações. Meu Deus! As mitocôndrias e os cloroplastos possuem o seu próprio genoma, a sua própria informação, seu próprio quantitativo de genes. E o seu DNA é capaz de se autoduplicar. Olha só que interessante. Quando a gente fala de reprodução, a gente fala então dessa duplicação. Então, ela poderia, essa mitocôndria, se ainda tivesse, né, na sua ativação de representar um organismo, ela poderia começar a se duplicar ali dentro. Mas ela não faz isso por quê? Porque ela tem proteção, ela está tranquila, ela vai produzir simplesmente energia ali para ela e para o organismo que está em simbiose com ele, que é a célula eucarionte, tá bom? Outro ponto importante. Algumas das proteínas necessárias à fabricação das mitocôndrias e dos cloroplastos, olha só que interessante, são produzidas exclusivamente pelo DNA dessas organelas. Então, esses foram pontos que chamaram a atenção dos estudiosos para confirmarem essa teoria da simbiose. Tudo bem? Então, elas vão ter essa característica, eles têm o seu próprio genoma, esse material genético delas pode se duplicar e elas também vão conseguir produzir, tá? Estruturas importantes para esse componente celular. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto. As mitocôndrias e os cloroplastos possuem sua própria maquinária para a síntese de quem? Eita, isso mesmo, proteínas. Uma das moléculas mais gigantes que nós temos no nosso organismo, tá? Então, elas também conseguem produzir proteínas. Se conseguem produzir proteínas, elas realizam o processo, né, de formação, então, dessas moléculas orgânicas, tá? Sendo que essa maquinária é muito similar àquela encontrada em organismos procariontes. Ou seja, você tem essa similaridade dessa organela, que são as mitocôndrias, que outrora eram organismos procariontes. Ok? Outro ponto importante, certos antibióticos que inibem a síntese proteica também em bactérias fazem nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Isso é mais um indicativo de afirmação dessa teoria, tá? Por quê? Quando esses antibióticos entram em contato com essas organelas, que eram organismos procariontes, elas também vão ter reação. Isso evidencia cada vez mais essa teoria da simbiose ou endossimbiose. Vamos seguindo?
Então, a gente tem, a partir desse processo evolutivo, dessas transformações que foram acontecendo de uma célula procarionte se transformar numa célula eucarionte e a formação da célula vegetal e da célula animal, tá? Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção aqui, na animal você não vai ter cloroplasto de forma nenhuma, tá? Por quê? Porque representa um organismo heterotrófico. E nas vegetais você vai ter a presença sim dos cloroplastos. Então você vai ter organismos autotróficos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. As células eucarióticas têm uma diversidade de orgânulos muito maior, sempre apresentando material nuclear envolvido por uma membrana que é a carioteca. Olha a imagem da célula animal aqui para vocês visualizarem, tá? Então, nessa célula você vai ter vários. Lembra que da célula bacteriana? Só o citoplasma, a parede celular, a membrana plasmática e os ribossomos, só. Então, é muito fácil, muito simples você trabalhar. Se eu pedir para você fazer uma maquete, é rapidinho, né? Agora, se eu pedir para você fazer a célula eucarionte animal, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Porque aqui nela você vai ter o complexo golgiense, o vacúolo digestivo, você vai ter as mitocôndrias, tá? Você vai ter microtúbulos, que são importantes. O retículo endoplasmático aí tem um liso, tem um rugoso, enfim, tem várias estruturas aí. Tudo bem? Agora vamos para animal, ou para vegetal. Na vegetal, você vê que o design delas são diferentes. A animal, ela é mais assim, circular, ela não é um círculo perfeito, mas ela é mais circular. E a vegetal, ela tem uma estrutura também que lembra lá a proteção das bactérias, que é a parede celular. Só que essa parede celular é de celulose. A parede celular aqui é de celulose. Opa! Lulose. Quase não sai, né? E lá na bactéria, a parede celular, glicoproteínas, tá? Peptídeo-glicanos, isso, peptídeo-glicanos, quase que eu confundo aqui. Vamos lá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos vírus. Se der tempo a gente volta ali um pouquinho, mas vamos lá. Estou preocupada aqui com a questão. Vamos lá, mouse. Existem 3 principais hipóteses sobre a origem do vírus, tá? Que em latim significa veneno. Causa mal. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Gente, ele não vai fazer bem de forma nenhuma. Ele é um parasita. Parasita não faz bem, né? A primeira hipótese é chamada de hipótese de progressivo ou fuga. E essa hipótese afirma que os vírus surgiram de elementos genéticos que ganharam a habilidade, tá, de mover-se entre as células. Então, fazia parte da estrutura genética, estava compondo aí o material genético, a informação genética, e se desprenderam ou ganharam essa mobilidade, tá? Essa capacidade de se mover entre as células. Essa é a primeira hipótese sobre como os vírus surgiram. A segunda é chamada de regressiva ou redução e afirma que os vírus são restos de organismos celulares, tá? Uma bactéria morreu, o restinho dali se tornou o vírus, é algo parecido. A hipótese 3 é chamada de vírus primeiro, ou primeiro vírus. Afirma que os vírus teriam se desenvolvido com os seus anfitriões celulares atuais, que são as bactérias, tá? Então quer dizer que alguns acreditam que eles evoluíram juntos, tá bom? E aí a gente tem aqui um desenho, né, um esqueminha mostrando como é que esse vírus, bem diferente das estruturas da célula animal, vegetal e bacteriana, tá? É um capsídeo formado por estruturas de reconhecimento para o organismo que ele está parasitando. Tudo bem? Um ponto importante aqui, ó, rapidinho aqui em mim. Os vírus, essas estruturas aqui, ó, parecem alfinetezinhos espetados, elas são as estruturas de reconhecimento dos vírus. Então, os vírus podem parasitar plantas, seres humanos, tá? Fungos, eles parasitam todo tipo e qualquer tipo de ser vivo, tá bom? Por isso são chamados parasitas intracelulares obrigatórios. E a gente vai ficando por aqui e a gente vai, então, esperar a nossa revisão, que é já já. Tchau, tchau!